Vamos começar então? Pessoal, boa noite. Sou o Arthur, engenheiro agrônomo, faço parte da equipe de técnicos da Boviplan. Hoje a gente está com a Camila, que faz parte da equipe do software nosso, o Gerente Boviplan. A gente vai falar um pouquinho mais sobre fábrica de ração na fazenda, né? Hoje já é realidade, né? O uso de suplementação de ração dentro das propriedades. E é um processo de identificação dentro do sistema produtivo pecuário, na verdade, né? Não deixando de lado o fato de que acontecem alguns erros de manejo de pastagem, que as pessoas corrigem isso com a suplementação à ração, mas ele é uma ferramenta muito importante no processo de intensificação que esbarra nisso, né? Aumento de produtividade, enfim, e rentabilidade do negócio. Então, hoje, né, visando redução de custos, que a gente sabe que a margem da pecuária vem diminuindo a cada dia, a fábrica de ração tem se mostrado viável, né, o que a gente vai conversar hoje, e quais são as premissas e fatos que levam a isso, mas os cenários que a gente precisa levar em consideração para tomar essa decisão, né? Ou vou comprar, vou terceirizar, enfim. É isso que a gente vai estar conversando hoje. Então, eu vou abrir para a Camila se apresentar, conversar um pouquinho e para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Boa noite, Arthur. Eu sou Camila, zootecnista, né? Formei em 2002 em Curitiba, pela Unibem, e estou aqui no Mato Grosso do Sul desde essa época. Quando eu vim para cá, eu vim para trabalhar na Agropecuária Café no Bule, que eu comecei como estagiária e comecei a trabalhar em 2002 em Itacuru, Camapuã, fui para Bandeirantes, aqui no Mato Grosso do Sul. Depois eu iniciei um projeto de um centro de rebanho com as fazendas a fazenda que era da Tortuga, hoje Fabiane Agropecuária, Fazenda Caçadinha e Fazenda União. E eu prestava serviço lá e acabei, como o controle deles tinha que ser muito rigoroso, por ser uma fazenda experimental, eu acabei ficando lá, trabalhando no controle do gado até 2015, na produção. Então, eu trabalhei com produção de 2002 a 2015. E em 2015 eu vim para. Em 2006, na Café no Boi. Em 2015 eu fui para a Agropecuária CC, trabalhar com a Tereza Cristina, na parte administrativa só no controle. Mas aí sim, já entendia da parte de campo, de fábrica e tudo mais. Facilitou um pouquinho, na verdade, quando você foi para o escritório, né? Quando vieram com o tema, que vocês fizeram o convite, eu achei muito providencial, porque é um tema onde todas as fazendas hoje, se não tem, está querendo fazer uma fábrica de ração. Então, achei muito importante, interessante esse tema, justamente para a gente escorrer isso, o que tem que fazer para ter uma fábrica, como que faria da fábrica. Já a realidade a gente tem que trabalhar em cima para reduzir custo, né, e aumentar a eficiência do nosso negócio. Camila, para a gente começar o nosso bate-papo, né, teoricamente a gente tem 3 cenários, né, uma fazenda de pecuária hoje. Ela pode comprar de uma fábrica direto, ela pode terceirizar a batida ou bater na fazenda, né? Então, assim, para situar, né, o que a gente tem que levar em consideração? Obviamente que a gente vai falar mais sobre serviço terceirizado ou ou fazer uma fábrica, né? Quais são o que a gente tem que levar em consideração para tomar essa decisão, né? Vale a pena mesmo assim eu mandar terceirizar enquanto eu não consigo fazer a minha? O que você pode falar para a gente aí desses cenários aí da realidade de hoje? Eu acho assim, na implantação de uma fábrica, você já tem que ter o controle de produção seu, o que se gasta hoje com produtos de nutrição, o mineral, ou os proteicos, rações, independente, e qual é o seu objetivo futuro, porque por mais que hoje eu utilizo X de nutrição, mas eu sei que eu posso ter uma produção maior no gado e vou aumentar essa produção de ração também. Então, você já tem que saber seu objetivo final para montar a fábrica e ver esses custos. Então, assim, eu sempre penso assim, que para eu terceirizar dentro da cidade que eu digo assim, cidade perto da fazenda, uma ração, para fazer uma ração, eu gasto em torno, aqui na região, eu não sei as outras regiões, em torno de R$ 150 a tonelada do produto. Campo Grande.
Então, eu acredito que o meu operacional dentro da fazenda tem que ser um valor menor que esses R$ 150 a tonelada, né? Uhum. Então, o que vai no custo de uma fábrica? Ele tem mão de obra, ele tem energia, ela tem a manutenção da fábrica em si, as peças que tem que estar trocando e fazendo a manutenção, a manutenção da benfeitoria da fábrica. Tem a depreciação, porque se for montar uma fábrica, você tem um investimento nisso, aí Uhum. você tem esse custo de depreciação e um custo administrativo, porque eu tenho pessoas no escritório fazendo compras de insumo, cotando, e um escritório que gera uma despesa também para essa fábrica. Para dar Então, suporte na fábrica, né? Perfeito. todos esses custos você tem que descrever para ver qual seria o seu gasto com fábrica, qual é o que você tem hoje de gasto na compra de produto, para ver se compensa, né? Se Uhum. não, para compensar, lógico, porque você está comprando insumos mais baratos, você está comprando um milho mais barato, um farelo de soja, outros insumos, e você está produzindo ele, mas você tem que ter essa conta, né? Porque depende Uhum. da quantidade de animais, depende como vai ser a sua suplementação. O que você tem observado aí, que você tem trabalhado, esses custos invisíveis, né, digamos assim, as pessoas se atentam a eles ou passa muitas vezes batido? Você já se deparou com o fato de, às vezes, chegar numa fábrica e não valer a pena? Você tá batendo? Não valer a pena, não, mas assim, o que acontece muito é assim, minha ração custou, sei lá, R$ 1 o quilo. Só que ele não pôs esse custo operacional que tem por fora, essa depreciação, esse administrativo, essa mão de obra, essa energia. Então, ele só calculou o que foi de milho, farelo de soja, o núcleo, a ureia, e aquele é o preço final dele. E não é esse preço final. Então, o controle vai muito mais além. Ali você criou um centro de custo fábrica de ração. Perfeito. E Então, no esse nosso... centro de custo. Ah. Uhum. Não, desculpa. Não, você está falando de centro de custo, então quer dizer que na nossa gestão, né, do nosso negócio pecuário, digamos assim, você cria um centro de custo fábrica, que a fábrica presta serviço para a pecuária. É isso? Exatamente. A fábrica vai vender esse produto para a pecuária. Então, ela compra todos os insumos, ela tem essa despesa com a mão de obra e com tudo que teria ali, ela fabrica um produto e vende para o gado. E o gado paga. Obviamente é preço de custo, né? Mas, Exatamente, ela não tem lucro, né? aham, Ela vai zerar o centro de custo dela no final do ano. Mas daí você precisa visualizar aonde que gastou cada produto, em cada centro de custo, para ter não simplesmente ratear todo aquele custo da fábrica com todos os animais. Tem animais que estão em engorda, de repente, que você está dando cortando. um produto de consumo maior e tudo Camila, mais, cortou, né? você pode repetir? Pelo menos cortou para mim, se puder repetir para todo mundo. Só os últimos 30 segundos. A gente está falando do rateio, né, que vai prestar, vai zerar a conta no final, né? Enfim, você pode Gera repetir? fábrica e a fábrica vai vender esse produto para engorda, ou para cria, ou para recria. Cada um vai tomar a sua parte exata na nutrição, no custo da nutrição. Esse rateio não é geral com todos os animais da fazenda, você vai Sim. detalhar isso exatamente. Ah, tá, perfeito. Porque na verdade é o seguinte, né? Se a gente for olhar comparando com uma fábrica de ração que a gente está comprando, uma fábrica de nutrição, a gente pode falar que vai ter, a grosso modo, normalmente a gente tem de 20% a 30%, né, de redução de custo quando a gente fala de um proteinado, um proteico energético, uma ração. Só que a gente não considera a possibilidade de a gente terceirizar o serviço, né? Que é algo também corriqueiro. Então, assim, eu acho que é válido a gente chamar a atenção, talvez nesse primeiro momento, quem não tem a possibilidade de fazer uma fábrica, pensa com carinho a respeito da terceirização, né? Aí sim parte para a fábrica, são esses os cenários. Mas comparar a sua fábrica, né, realmente com o custo da terceirização, porque às vezes não vale a pena, né? Eu já vi gente que prestava serviço a R$ 60 a tonelada, eu falei, pelo amor de Deus, não vai fazer a fábrica nunca a R$ 60, né? A gente já está falando aí em Campo Grande a 150, então pera, vamos fazer a conta, né? Se ficar 100, 120, às vezes vale a pena no meu volume, né? Tem gente que não quer ter a dor de cabeça, não, então vou terceirizar, né? Mas essa questão de cortar custo aí, né, para deixar mais rentável ainda a possibilidade de utilização de suplementação e ração é interessante, né? Agora a gente está discutindo mais essa questão de fazer proteinado, ração. E mistura mineral, o que você pode falar para a gente? A gente consegue fazer na fazenda?
Tem fazendas que trabalham, mas assim, é muito mais exigente, a fábrica tem que ter uma tecnificação muito maior para fazer o mineral, da linha branca que a gente fala, você comprar os minerais, tudo, né? Normalmente, o que a fazenda tem feito é comprar o núcleo, o premix já pronto, para fazer a mistura. Mas existe fazendas que opta por esse trabalho. Só que daí tem que ter um controle maior, porque não é tão simples fazer a mistura de um mineral, né? Não é igual a gente está falando de fábrica, com misturador que a gente usa, é mais para proteinado e ração, né? O que você está falando, então, é premix, calcário e fosfato, isso é possível de fazer dentro da fazenda. É isso que você está comentando com a gente. Agora, fazer os microminerais, né, fazer esse premix já é outra história, certo? O valor de matéria-prima é elevadíssimo, a gente está falando de miligramas por quilo, né? Então, assim, é uma dosagem baixíssima, e se a gente não tiver uma mão de obra que vai esbarrar, né, a gente vai, ou pode até matar o animal intoxicado, ou ter um prejuízo enorme, porque o quilo de uma matéria-prima de micromineral, selênio, cobalto, enfim, é elevadíssimo, né? Então, assim, se atentar a isso, às vezes as pessoas querem realmente cortar custo, justíssimo estudar isso, mas se situar onde que você pode atacar de maneira eficiente, né? E que é palpável para a gente fazer, né? Então, fazer o premix calcário e núcleo, o premix calcário fosfato é plausível, né? E é o mesmo misturador, Camila, o que a gente usa para mistura mineral do que para proteinado, ração, ou difere? O que a gente tem que prestar atenção? Não, você tem que. É um outro projeto de fábrica, que nem eu estou falando. Um misturador, ele é diferente, um misturador em Y, com outras tecnologias que você vai fazer. A conta daí é muito mais difícil. Isso vai compensar em fazenda com grandes quantidades de animais, né? Justamente por causa dessa compra. Porque, assim, a fábrica é vantajoso na parte de gestão de compra. Digamos assim, eu vou comprar milho, farelo de soja em quantidades grandes, porque eu vou usar quantidades grandes, eu consigo preço bom. Eu posso fazer um contrato ano de compra de insumos. Só que para uma fazenda só, você ter que comprar os micros, você não vai conseguir quantidade grande igual uma indústria, essas indústrias de minerais que tem no mercado. Então, inviabiliza nisso. E na mistura, porque daí a qualidade às vezes não fica tão boa quanto comprar já o produto pronto. Então, nessa parte que inviabiliza fazer um mineral na fazenda completo. O que a gente aconselha para fazendas, eu digo assim, de médio porte, é comprar o premix ou núcleo, misturar com fosfato, calcário, colocar ureia por fora e fazer um mineral, mas comprando já o premix pronto. Perfeito. A Rosana perguntou aqui sobre o custo de aquisição de insumos, se milho, né? Qual que é o preço mínimo para comparar? Na verdade, você tem que chamar o nutricionista, né? Acredito que ele vai fazer a ração de custo mínimo, que a gente fala, né? Ele vai provavelmente cotar vários insumos, ver o que está valendo a pena entrar na sua dieta, e aí sim você vai comparar, por exemplo, com uma empresa de sal, alguma coisa do tipo, né? Uma empresa de nutrição, para você ver, não, é 30%, 20%, né? E aí, dependendo do seu volume, vale a pena. Mas para isso, você não pode olhar pontualmente, né, Camila? A gente tem que olhar o planejamento que a gente quer fazer ao longo do tempo, para começar a escalonar o dimensionamento da nossa fábrica, a construção dela talvez até parcelada, né? Visando o projeto final e o manejo nutricional do rebanho no ano todo, né? Se a gente olhar pontualmente, às vezes a gente pode se equivocar na nossa tomada de decisão, na verdade? Eu acho a fábrica, ela funciona quando você tem um controle do seu rebanho exato, com uma evolução do rebanho e já sabendo qual que é a suplementação desse gado. Você já tem, que lógico que tem variações de mercado, preço de milho, mas você já tem a quantidade de milho que vai usar durante o ano. Porque aí você consegue fechar contratos para compra também, fazer compras futuras para conseguir preço melhor, o que cabe na sua dieta, que fica boa para a sua dieta, o preço. Então, nessa forma que você consegue baratear a compra dos insumos. Se você não tem um planejamento, você vai chegar, hoje eu vou fazer um produto, um 0,3. Precisa de milho, aí vai comprar milho, que nem hoje o milho está caro. Então,
você já tem que ter alguns planos já montados para conseguir fazer essas compras. Aí você compra em quantidade maior, você consegue preço melhor, você consegue contratos que especifica no contrato como que tem que ser esse milho tem que entregar com tanto de impureza, tanto de umidade. Se a pessoa não te entregar dessa forma, você cobra mediante a contrato, né? Perfeito. Isso também é uma coisa importante falar. A partir do momento que você tem uma fábrica de ração, você tem que ver a qualidade desses produtos que estão chegando na fazenda, na compra de insumo, analisar esses produtos, já ter o conhecimento, os funcionários já ter o conhecimento clínico ali, de olhar e ver se o produto está bom, e depois o produto acabado, que fez a mistura, também fazer uma análise para ver se aquele produto está de qualidade. Condiz com o Então, que foi formulado, né, pelo nutricionista. exatamente. Então, a Perfeito. compra do milho, você pode fazer estratégico, porque a gente está falando do milho, que é o que mais se usa, né, para fazer os energéticos, enfim. Perfeito. Mas, assim, você fazendo compras para o ano com contrato, você consegue otimizar muito esses custos e consegue ter um valor, um ganho bom no ano por conta dessa gestão de compra de insumos. Sem dúvida. Eu acho que é válido falar também, né, que a partir do momento que você tem uma estrutura adequada, você tem flexibilidade para comprar outros insumos, né? Às vezes as pessoas acham que a fórmula mágica que ela pegou de uma pessoa, de um técnico, uma vez na vida, é essa que ele tem que usar pro resto da vida e fica travado, né? Isso não é o custo mínimo, né? Hoje, aliás, estou aqui no Tocantins com um cliente, e ele mexe com agricultura também, e planta milho e soja. E a gente vai fechar 2.000 bois em maio agora, e a gente estava, na verdade, maio não, desculpa, em junho. E a gente estava fazendo as dietas aqui e tudo, e não vai valer a pena ele usar o milho dele, vale a pena ele vender e comprar o sorgo do vizinho e trazer caroço da Bahia. Agora a gente está montando uma Exato. conta, vai dar uma diferença de 250 mil, né? E aí ele queria usar a soja grão, É, vamos moer a soja, beleza, vamos fazer, mas a soja R$ 90, a 100, aliás, falaram em R$ 100 hoje aqui, né? Nunca vai valer a pena, não tá valendo a pena, né? Então, assim, só nessa mudança que ele vai exatamente. vender, aí é difícil às vezes entrar na cabeça, né? Pô, mas eu tenho na fazenda, eu vou vender para comprar de novo, né? Então, é uma estratégia que a fábrica te possibilita, né? Então, a gente vai acabar, não vai usar o que ele tem na fazenda e vai comprar de fora. O meu vizinho tem o sorgo, a gente vai comprar caroço, morreu, né? Beleza. Então, a gente Exatamente. vai tá estudando essa possibilidade da flexibilidade, né? São ganhos aí, talvez, invisíveis, né? Que a gente pode dizer que na compra estratégica, na verdade, dá vantagem de você ter a fábrica dentro da propriedade, né? Camila, falando um E pouquinho da fábrica... Oi, desculpa, pode falar. tudo isso que você está falando, a gente vê que é questão de controle, né? Se tem Sem o dúvida. controle e tem os números, né? Sim, Você consegue tomar a decisão, porque o controle e o planejamento é fundamental para conseguir um bom resultado. Então, precisa desse controle justamente para tomar decisão, vender o milho e a soja e comprar outros produtos na fazenda para fazer o seu sim. produto. Sem dúvida. Falando um pouquinho da construção da fábrica, essa questão de licença, como funciona? O que você pode contar para a gente um pouquinho? Então, as fábricas que a gente está acostumado a trabalhar com as fazendas, normalmente, o que aconteceu? O pessoal, vamos fazer, começa ali com um moedor, um misturadorzinho e vai fazendo, aí começa os puxadinhos para armazenar mais isso, aquilo, e normalmente é assim. E daí chega num ponto que intensificou muito a produção, aumentou muito a produção, e a pessoa já quer montar uma outra fábrica. Essa é uma situação. Tem gente que já começa com uma fábrica já com projeto e tudo mais, né? Esse projeto hoje, a gente precisa de uma licença de construção de fábrica. Não é uma coisa usual que os clientes ou as fazendas têm hoje disso, mas já estão exigindo. E eu acredito que a tendência é cada vez mais ficarem rigorosos com essas licenças para construção, para fábrica, igual tem para confinamento também, né? Uhum. Então, para quem não tem fábrica e quer montar, assim, um conselho que a gente dá é assim,
faça o projeto, independente se pode fazer um projeto com um objetivo para daqui 10 anos, de repente. Quantas cabeças eu tenho hoje, quantas que eu vou ter amanhã, daqui 1 ano, 2 anos. Não que vai construir tudo, de repente constrói uma parte, depois vai construindo as outras partes, conforme for aumentando a produção da fazenda. Mas eu falo, faz o projeto e visite fábricas de rações, porque toda fábrica que a gente vai, a gente olha, se aqui tivesse isso seria melhor, olha, isso é legal. Então, fez, assim, né? Que ele vai poder te falar o que ele mudaria se ele pudesse, né? Então, você tira os problemas que os outros tiveram, tenta não fazer a fábrica com aqueles problemas e tenta aprimorar as qualidades para montar. Porque a melhor coisa que tem é uma fábrica bem montada, né? A gente chegar e tudo funciona, uma engrenagem, né? Onde mora o milho fica aqui, ali, o silo, aonde que então, hoje eu falo, faça um projeto, vê as licenças que precisam, de repente uma região tem alguma licença diferente, e procura visitar outras fábricas. Nem que vai montar uma fabriquinha pequena no início, mas já pensa que no futuro vai aumentar, de repente vai pôr até um secador, se for um negócio que vai ter lavoura ou alguma coisa assim, mas já pensa nisso, porque senão depois você vai ter que... O que está acontecendo com muitas fazendas hoje, que até fazendas que eu trabalhei, tinha a fabriquinha, agora está montando uma outra fábrica nova, tudo novo, porque não aguentou mais os puxadinhos, digamos assim. Sim, aí, vamos fazer outra. Aí pega e monta outra fábrica... Não que ela tenha tido prejuízo em fazer isso, obviamente, né? Ela não otimizou o recurso só, né? Provavelmente a fábrica se pagou de longe, né? Ano passado a gente fez uma fabriquinha num cliente, ele tinha sobrou um pedaço de um barracão dele lá, na verdade é dentro do curral, que era um curral antigo, novo, um curral antigo, a gente fez uma reforma dele, sobrou um pedaço, onde ficava o balanção. E aí a gente comprou um misturador vertical, um moinho, mesmo comprando milho de atravessador, valia a pena na região. Rondônia é fim de linha, né? É muito longe esse cliente. Então não tem muito insumo, agora que as coisas têm encaminhado lá. E só no semi-confinamento de 150 bois a gente já pagou já, né? O misturador e o moinho, né? Então questão de... às vezes você dá o pontapé e muda, mas, pô, se você tem a possibilidade e capital, né? A gente fez isso porque a gente estava descansado. Se você tem a possibilidade de se planejar e fazer isso, com certeza, né? Visar o projeto futuro, a ponta final, né? E fazer o planejamento. Tudo esbarra no planejamento, né, Camila? Porque senão a gente começa a dar tiro para tudo que é lado e a gente não consegue, na verdade, fazer algo realmente que tenha sentido e tenha um resultado financeiro interessante que a gente está buscando, né? Camila, a gente está falando, né? Vamos fazer, não vamos. E mão de obra, como funciona a mão de obra, né? Qual é o treinamento que a gente tem que dar, o que a gente tem que se atentar, enfim. Quantas pessoas com uma fábrica de 1.000, 2.000 sacos? Experiência. O que você pode contar para o pessoal ter uma noção aí? A equipe de fábrica é muito importante, porque até hoje eu estava comentando com uma das fazendas que a gente trabalha. É um serviço muito difícil, principalmente se a fazenda não tem um vagão distribuidor de ração, a parte de ensacar essa ração, a sacaria, carregar caminhão, descarregar caminhão e tudo mais. Então, é desgastante, os meninos reclamam, e não é fácil, não. É um serviço pesado, né? Tipo de sacaria mesmo, de estar carregando e descarregando. Total, né? Sim. Então, a gente tem que... A equipe tem que... E assim, a gente está falando que o produto tem que ser bem feito. Então, tempo de mistura, né, que o nutricionista vai indicar, os produtos na quantidade correta, que foi passada a fórmula do nutricionista na quantidade correta, e esse produto final. Então, tem que estar fazendo treinamento com os funcionários de como funciona, tem que ter essa logística de tempo, quanto tempo demora para cada processo da fábrica, para visualizar o quanto que eu consigo produzir por dia numa fábrica de ração, né? Algum trabalho motivacional para esse pessoal trabalhar e ver um resultado, né? Que tipo traçar um plano de planificação, né? Alguma coisa, porque
É um serviço puxado para uma fazenda. As fazendas hoje que tá com fábrica de ração, o pessoal de fábrica uma das equipes que quase não para, porque estão contratando gente, às vezes, até sem qualificação, porque não precisa andar a cavalo, não precisa isso, não é um campeiro, então é uma pessoa que vai ali só na fábrica, se for o caso da pessoa só trabalhar na fábrica, né? Aham. Que também tem esse outro problema, porque o que acontece nas fazendas normalmente? A pessoa trabalha na fábrica e na fazenda, então tem que ser um campeiro ou um tratorista. E o campeiro ou tratorista, às vezes, acha ruim de ficar ali na fábrica fazendo esse serviço que é pesado, digamos assim, né, da parte de sacaria. Então, tem que controlar bem esse tempo, fazer um treinamento para esses funcionários, ter essa motivação e ver formas para facilitar para eles o trabalho. EPI é fundamental, porque justamente para não ocorrer acidentes, ou eles não terem algum problema por desgaste, pelo trabalho mesmo, então eles têm que estar com EPI constantemente, você tem que estar cobrando isso deles, e ter uma equipe boa. Montar a equipe para a engrenagem funcionar, né? Para a engrenagem funcionar. Perfeito. Eu acho que para a questão de funcionário na fábrica também, né, vale muito também a gente fazer a leitura de perfil dos funcionários, porque às vezes você vai pegar um cara só braçal, que ele é bom na sacaria, mas digamos que você tem 2 funcionários na sua fábrica, ou um, né, o cara é dedicação exclusiva, um lá, ele não precisa ter um alto rendimento, dependendo do seu volume, né, que você vai fazer, às vezes um cara dá conta. E aí você pega um cara que é só braçal, e ele não é cuidadoso, ou ele é ruim de anotação, como que você vai ter certeza que ele vai estar tá fazendo a mistura correta, né? 5 quilos a mais de um núcleo no final de um ano faz muita diferença, né? Aquela conta que você estava fazendo dos 10 quilos do milho, né? Que a gente estava conversando outro dia. 10 quilos de milho por mês, então, por dia, por batida. Se você fizer 10 batidas no dia, 10 quilos, 100 quilos. No final do mês, dá 3.000 quilos. No ano, 36. É um caminhão. Né? É um caminhão de milho que vai embora. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E a gente está falando do milho que custava, né? 40, 50 centavos. A gente vai falar do núcleo que custa 2,50, né? E ele errar 5 quilos por batida. Então, assim, acho que fazer a leitura do funcionário, ou capacitar e acompanhar, né? Obviamente tem que fazer isso, mas fazer a leitura de um cara que é cuidadoso, né? E não só força braçal, eu acho que é válido. Eu já tive problema com isso. E já chamei um que a gente está fazendo, que eu falei, cara, esse rapaz não tem condição. Ele é muito bom no braçal, rende, obviamente ele faz faz 1, 2 batidas a mais por dia do que o outro, mas a gente precisa de qualidade, né? Qual que é a garantia da dieta que tem indo para o coxo, enfim, se ele está misturando certo ou errado, além de impactar, na verdade, o ganho de peso lá no pasto, aquele desempenho que a gente está esperando, você tem prejuízo nos insumos, né? Então você perde nas 2 pontas. Acho que é importante você ter tipo, esse tipo de leitura e fiscalizar, né, Camilo? Acho que é um processo contínuo aí, a gente está acompanhando a mão de obra. Não sei quanto tempo você diz assim, pessoal, vamos acompanhar 1 mês, 2 meses, qual é o tipo de... O que a gente tem que acompanhar, treinar, o que você pode falar para a gente? Eu acho assim, a partir do momento que você criou a fábrica, você abriu um centro de custo fábrica e você tem que controlar aquele processo da fábrica. O processo ele vai desde a compra do insumo, que eu estou levando para a fábrica, a entrada desse insumo para controlar estoque, então esse insumo entrou. A fórmula que o nutricionista passou para ser feita todas as dietas de uma forma correta, para não ter erro, para não ter a fórmula errada, você tem que ter um controle disso também, até o software, o gerente Boviplan, ele tem um módulo fábrica de ração justamente por conta disso, porque as fórmulas ficam cadastradas no sistema, e dessa fórmula eu faço a ordem de produção. Então, por exemplo, alguma fazenda ou retiro, ou conforme for cada uma, precisa de 15.000 quilos de um 0,3, vamos supor, 15 toneladas. Então, meu misturador é de 1.000, eu vou fazer 15 batidas, certo? Então, eu lanço essa ordem de produção de 15.000 quilos, no misturador de 1.000 quilos, ele vai me gerar 15 ordens de produção, que eu vou enviar para a fábrica. Então, para a fábrica foi um documento correto do produto 03, que eu vou ter que bater 15 vezes com a previsão dos insumos que eu tenho que utilizar,
E o funcionário lá que está fazendo a ração, ele vai colocar o realizado, justamente por causa daquela diferença. Ah, foi 10 quilos a mais de milho, ou 2 quilos, 5 quilos a mais de núcleo, que em cada batida por dia, isso aí vai se somando, que é aquela perda de estoque. Só que todo final do mês, mesmo com todo esse controle, você tem que fazer uma checagem no estoque. Ir lá, ver o que o sistema, o controle seu tá te fazendo de resultado de estoque e ver o que tem realmente. E já ir lançando essas perdas de estoque para também não ficar tudo para um ano, porque justamente isso, o que acontece muito nas fábricas, o pessoal não tem controle de estoque, entrada e saída, aí só entra, mas a saída é mais ou menos, vai fazendo conforme dá, e não tem um controle rigoroso nisso. Chega no final do ano, é uma carreta de milho. Aí você fala, nossa, onde que tá? Alguém roubou o milho, né? Tipo assim, não, começa a acusação, né? Exatamente. É nas pequena coisa. Existe a perda, sim, do caminhão, lá na hora que vai moer, já tem as perdas naturais que acontecem, mas existe as que a gente pode controlar, que é através desse controle. Se abrir uma fábrica, você tem que ter esse controle rigoroso na fábrica de ração. Perfeito. Falando da saída um pouquinho, como você controla a saída? Você faz uma anotação da batida que você fez de determinado produto? Ou você faz a saída, conforme ele vai pondo lá, o cara anotou. Ele vai fazer 10 batidas que ele vai pôr 300 kg de milho, por exemplo. Ele vai anotar 10 vezes que saiu 300 quilos. Ele vai falar, não, desse proteinado aqui, eu fiz 10 batidas. Morreu. Ou não. Ou você recomenda fazer insumo por insumo, cada batida, insumo por insumo. Insumo por insumo, cada batida. Eu recomendo. Qual que era a previsão? 300 quilos de milho, qual que foi o realizado? 300 ou 310 ou 305, exatamente o que foi realizado. O que acontece muito na fazenda é o pessoal ter medo de colocar o realizado certo, porque ele acha que se ele colocar, era para ser 300 quilos, ele colocar 310, eu vou ficar brigando, tem que ser 300 quilos. Lógico, a gente quer o correto, mas a gente sabe que pode passar um pouco, na hora que você está colocando milho, que é uma portinha que você abre, aquilo vai descarregando e 10 quilos, 5 se a gente for falar num vagão misturador, que o cara vem com a concha do trator ou do Mapá e derruba literalmente o milho lá, obviamente vai ter uma diferença, né? O cara tem que ser muito bem treinado para ser, ou jogar na Mega Sena, né, para o cara acertar, ainda mais que a balança pesa de 5 em 5, né? Então, exatamente. Enfim, a ideia de colocar o exato é justamente verificar. E se, por exemplo, fizer uma ração, um suplemento de forma errada, porque, vamos supor, você fez errado, mas você errou num produto que não poderia errar, numa ureia ou no núcleo, e aquela ração não teve consumo lá. Aí você vai lá nos seus registros da ordem de produção e você visualiza que foi feita a dieta de uma forma errada, de algum produto que sal demais ou um núcleo demais que fez com que o animal limitasse o consumo dele e não consumiu a quantidade que tinha que consumir. Então, acho fundamental anotar o realizado. Só que não é o que acontece, a gente sabe. O que acontece? O previsto vai riscando a parede, é o né? realizado. O cara vai riscando a parede e no final ele conta lá quantas batidas ele fez. Faz um quadradinho, tipo assim, 15 batidas, eu tenho uma fórmula, eu só vou fazendo os quadradinhos de 15 vezes que eu fiz a batida. Então, assim, aí já é um controle. O previsto já é um controle. Só que eu vou ter essa diferença de estoque que ele vai aumentando a cada mês. Se for fechar estoque em um ano, você vai visualizar isso, a diferença é bem grande. Ainda mais quem faz compra estratégica, né? Que faz a longo prazo, às vezes vira o ano, o cara fez o fechamento dele, ele falou, nossa, meu resultado deu ruim. Não, mas peraí, quanto você tem no estoque, né? Isso aí eu vou usar ano que vem. Então, é questão de justamente se atentar a isso aí, né? Não tem jeito. E para fábrica pequena, que não... Oi, desculpa, pode ir.
Pode completar. Não, eu sou suspeita a falar em controle porque eu realmente gosto dos dados. Ele tem que estar na nossa mão, tanto Aham. para a gente visualizar onde que está o nosso erro, né? Perfeito. E em relação à tecnologia, enfim, a gente tá falando, você está falando de enviar ordem, né? Ou seja, a gente já está falando de uma fábrica com nível um pouquinho mais elevado, obviamente. A gente vai falar de uma fábrica mais rudimentar também, para situar todas as realidades. Mas falando de um nível mais top de controle, né? Essa questão de saída, entrada e saída de produto. Ah, eu tenho que dar entrada na quantidade de sacos que eu fiz de proteinada, ou é só o volume total? Como funciona, né? Como que eu posso usar, por exemplo, o software a nosso favor em relação a isso? Então, assim, eu vou dar o exemplo do software gerente Boviplan, que é o que a gente tem trabalhado. Então, assim, Uhum. toda entrada eu vou inserir entrada, tanto pode inserir no financeiro, para fazer o controle financeiro da fazenda, quanto no controle de estoque só. E a saída, aí eu dei uma entrada de insumo, milho, soja, ureia, núcleo, enfim. Aí eu produzi um produto, um suplemento, uma ração de sêmen, um 03, um 01, independente que produziu, e gerei esse estoque desse produto. E esse estoque também eu dou saída para o gado consumir. Aí, até no sistema, para um controle total, eu vou lançar o que foi colocado no coxo em cada pasto, para justamente ver a quantidade que está sendo consumida, se é aquilo indicado pelo nutricionista. Porque Uhum. se o gado tem que comer 0,3% do peso vivo dele, ele tem que comer 0,3, não é 0,2 e nem 0,4. Uhum. É conforme o que foi indicado pelo nutricionista. Então, tem que saber o peso do gado e saber a quantidade que tem que consumir. E a gente já está partindo para a parte de nutrição, que não é o foco, mas assim, a fábrica é o início disso, né? Mas você ter essa resposta do consumo full time, assim, não demorar muito, Aham. esperar acabar o mês para fazer fechamento, para lá no dia 15 do outro mês, ai, não comeu o que era para comer, ai, comeu demais. Não, aí já foi. Você tem que estar ali visualizando dia a dia. Por isso que, de repente, Para fazer que os nem ajustes na dieta, né? Obviamente. exatamente. Então, O por grande, isso o grande que pro... Desculpa, pode falar. o software gerente Boviplan ajuda muito nisso, porque como ele é online, se eu tenho uma pessoa lançando direto essa suplementação, né, uma pessoa no escritório, os nutricionistas, consultores que estão fazendo parte, eles já conseguem visualizar ali como está o consumo, Perfeito. onde está o problema, e ele vai pegar o problema, vai na fábrica, vai ver todo o processo para ver aonde que ocorreu esse problema da suplementação. Sem dúvida. É, porque ainda mais, digamos, acontece muito sal proteinado de baixo consumo, de 2 gramas, né? É para lamber de um, o nutricionista faz um. Aí, por algum motivo, tá lambendo dois. Aí você chega lá e tá lambendo três. Mas o que aconteceu? Eu preciso aumentar o sal branco? Não, misturar errado, né? Então, se não tem esse tempo real, Exato. você teve um mês que era para lamber um, lambeu dois. Seu plano orçamentário, todo o planejamento financeiro que você fez, foi embora, né? Ele simplesmente comeu o Então, dobro do que era para comer no final do mês o consumo, né? Então, né? ter assessoria de um nutricionista, né, e ter informação em tempo hábil para tomar decisão é importante na fábrica também, né? Mas a gente está falando de uma fábrica que tem um nível mais top, né, obviamente, né, com sistema automatizado e tudo mais. E uma fábrica mais rudimentar, né, que é um funcionário, é o campeiro, é o cara dos serviços gerais, que vai lá, faz 2 batidas por dia, tranquilo lá, no horário mais quente do dia. Como que você acha que a gente tem que trabalhar essa questão de passar a dieta? Qual que é o treinamento que a gente deve fornecer para ele? O Dario até perguntou aqui Eu, para a gente. eu não mudaria a minha forma de controle, por mais de ser mais simples, porque Uhum. a produção da fazenda vai ser menor, então as anotações são menores e as informações são menores, mas não abriria a mão de controle, independente se vai fazer uma batida por dia só para atender ali o que necessita naquele dia, né? Porque normalmente acontece isso, faz uma ou 3 vezes por semana, alguma coisa assim. Uhum. Só que eu teria os controles da mesma forma, tanto de entrada de estoque, de insumo, a saída de estoque, de uma forma mais simples, claro, mas controlaria Tá. sim.
Até porque quando é pequeno, ele pode também crescer e esse controle a gente. E é até mais fácil você pegar erro, né? Quando é pequeno, pegar os acertos e os erros ali quando a fazenda é menor. Então, na verdade, a capacitação também, de novo, né, do funcionário que vai estar lá na fábrica, ele tem que saber anotar também, né? É, Então, acompanhar também. Um dos erros muito frequentes que eu vejo é, o cara dá uma fórmula lá, na mão do cara, e vira as costas e vai embora, né? Ah, beleza, é 320 quilos de milho, 25 de núcleo, 10 de ureia, não sei, a fórmula que for. Vira as costas e vai embora. E aí, meu amigo, aí já era, né? Você não sabe o que ele está fazendo. Então, essa questão de acompanhar, né? 1, 2, 3 dias seguidos, aí dá uma espaçada, mas esse primeiro mês, segundo mês, aí até você sentir a confiança de soltar na mão do funcionário, né? Eu já cheguei em tempo é, de mistura, que é importante, né? Eu já cheguei em fazenda que o tempo de mistura era X, o cara tá fazendo meio X. Ah, mas por que você tá colocando 15 minutos? Não, porque eu quis, mas como assim você quis? Não, eu liguei, aí eu comecei a pôr os insumos e aí já deu 15 minutos. Não, é da mistura final, né? Você colocou tudo, aí você começa a contar os 15 minutos, por exemplo. Então, assim, são erros básicos, né? E daí quando você vai pôr a ração proteinada no coxo, você vê na mão, né? Erro de anotação de saco, né, Camila? Isso aí é campeão. exatamente. Proteinado com ração. Chegou lá, o gado não comia ração. Eu cheguei lá, olhei, peguei na mão, né? Falei, não, isso aqui é um proteinado. Não é ração. Eu falei, é proteinado. Não tá lambendo, é proteinado, é consistência, enfim, coloração, você percebe. E aí, quando você foi ver lá na fábrica, o cara tinha uma sacaria branca e ele escreveu, pegou um saco que não era, enfim. É questão da gente É, estar entendendo também, falar a linguagem deles, né? Às vezes o cara não vai escrever proteinado e ração. Então você define lá, vou riscar o saco com a caneta verde e o nosso saco com a caneta vermelha. Cada um é um, né? Então, assim, acho que é, minimizar a chance de erro, né? Falar a linguagem do funcionário que está na fábrica é importante também, né? então, que nem outro erro que eu vejo acontecer é milhões de fórmula e os nomes das fórmulas, aí na hora de pedir era uma e foi outra, porque assim, quando tem um nutricionista que presta serviço, ele vai mudar a dieta conforme o insumo que comprou. Então, vai ter sim várias fórmulas. Só que esse controle tem que ser bem passado para o pessoal da fazenda, porque eles não têm a visão que o técnico está tendo na hora de fazer a fórmula, porque para ele está resolvido. Passou aí, era algum produto de diferente ali, aí fez para outro tipo de outra categoria, aquele mesmo produto. Então, Uhum. assim, por isso da organização, né, dessas fórmulas, se ter essas fórmulas organizadas, de repente com data, os nomes, a fazenda É, inteira conhecer o nome, saber diferenciar isso, que nem você falou, é normal esse tipo de erro de colocar produto errado no coxo, mas ele visualizar pela cor, pela quantidade de milho, que produto é aquele que está dando. Isso, assim, é muito do costume. Quando o funcionário já é um cara de um nível, que eu falo maior, assim, que ele está acostumado, ele está vestindo a camisa, ele coloca o produto, ele já sabe se tem diferença no cheiro, na cor, uhum. tudo. Até no peso de pegar o saco do produto, ele já sabe. Então, é, vai também do treinamento, você E do engajamento da mostrar. equipe, né? Sim, sem dúvida. Exatamente. Eu acho Exatamente. essa questão é complicada. A gente tem que ficar em cima, né? E simplificar, realmente simplificar aquilo que, igual a Rosana está falando aqui, simplificar ao máximo a parar a aresta, né? Evitar erro. É, É muito corriqueiro isso. Pesagem de saco errado, né? Padronizar na fazenda. Pô, é 25 é, quilos ou é 30, né? Como que é isso? exatamente. É muito complicado. Então, assim, a gente se atentar e acreditar que vai acontecer erro, né? Às vezes a gente acha que não vai acontecer, que tá tudo bem, e tá acontecendo, às vezes a gente nem sabe porque a gente não está supervisionando, né? Essa questão de fórmula que Exatamente. você falou, 10 fórmulas na fazenda, 8 fórmulas na fazenda, ok. Se o nutricionista julgou que deve ter, amém, né? Ninguém vai questionar isso. O ponto é, então mantenha só as 8, porque se ele muda a cada 2 meses 8, no final do ano, meu amigo, você tem 24, sei lá, 8 vezes 12, né? Vezes 6, se for trimestral que ele muda. Então, assim, você vai ter N formas, o cara vai se perder no papel, na ordem, né? No vagão, Exatamente. vagão distribuidor, por exemplo, né? O misturador, que você põe no sistema lá, né? Na balança. Ah, é o milho, tantos quilos, a farelo, tantos quilos. Aí você tem lá 3, 4 anos de fórmula no vagão, né? Aí para o cara selecionar e clicar errado lá no número 3. Hoje ele vai fazer dieta 3. Aí à tarde ele tem que fazer dieta 55. Limpa, faz, né? Organiza isso. De maneira que realmente só tem as fórmulas que você está usando no momento, né? Senão começa a É, acumular e dá erro. Isso é muito corriqueiro da gente é, no, encontrar. no, no,
no software, no gerente Boviplan, a gente, no módulo fábrica, você cadastra todas as fórmulas ali e você coloca ativo e inativo também. Mas eu até recomendo no nossos clientes, quando vai cadastrar a fórmula, eu falo, coloca a fórmula, a data que ele passou a fórmula, né? Tipo assim, eu cadastrei hoje, então eu coloco dia 13 de maio de 2020. Então, 03, o 13, proteico energético, 13 de maio de 2020. Porque pode ser que o ano que vem ele vai passar outro proteico energético, porque hoje, de repente, igual a história, estou usando milho, depois o sorgo, então assim. Pó de água, tem seca, enfim, varia. Água seca, ração de tropa, outra coisa que tem que tomar cuidado quando for fazer ração de tropa, se está usando algum produto que os cavalos não podem consumir, tipo uma monenzina, fazer a limpeza da fábrica, né, para não ter essa contaminação, para não oferecer, de repente, para a tropa. Mas, assim, a gente está falando, e é bastante coisa, você vê, é um tema que a gente discorre com bastante coisa, porque a gente tem bastante problemas que eu digo assim, em fábrica, que é só organizar, ela não tem dificuldade, mas é só organizar e passar os processos, como se fosse uma empresa, igual uma fábrica que tem na cidade, uma indústria, você tem que organizar aquilo. As fórmulas, o pessoal da fábrica com que vai bater, o pessoal que vai levar, que vai fornecer esse produto. É tudo organização. Inclusive, a fábrica de ração tem que ser organizada e limpa, né? Outro ponto importante, sem dúvida. Porque fica mais fácil de trabalhar com o ambiente limpo, né? Organizado. Você sabe onde estão os produtos, até para evitar de colocar um produto errado. Porque para a gente, né, para os técnicos, a gente está acostumado a mexer com isso, a gente sabe qual é o produto, mas a gente está falando de repente, um funcionário novo que entrou e os problemas que acontecem no dia a dia na fazenda. Então, se organizar e padronizar, o pessoal já sabe como trabalhar e evita erro. Vai ter erro, mesmo assim, tem alguma coisa, a gente sempre tem que estar ali, mas evita muitos erros. Sem dúvida. Essa questão de limpeza é interessante, né? Quanto mais sujo fica, né? Porque o cara chupou uma bala, pegou um fumo, né? Ele vai lá, ele vai jogar na sujeira, tá na sujeira. Se o ambiente está limpo, isso é automático, ele vai ficar constrangido de jogar, na verdade. Isso funciona com a gente, né? Então, e a organização evita perdas também, porque eu colocando no lugar limpo, não vai mofar, você não sabe que não vai ter umidade, fazer controle de roedores também, que tem muito, né? O que você pode falar para a gente? O que você pode falar para a gente de estocagem, né? Quais são os cuidados que a gente tem que estocar? Digamos que a gente não tem um silo. Eu comprei milho, comprei sorgo, eu não tenho um silo, eu não tenho um secador, não tenho nada. Não tenho pré-limpeza, eu comprei lá, limpinho já, eu preciso estocar. O que eu tenho que me atentar? Ou com sacaria? Assim, a gente procura os produtos que vêm em sacaria, não deixar encostado na parede, para justamente não pegar essa umidade, não ter o perigo de ter fungo, bolor, né? Não tá ficando úmido esse produto. O produto antigo fica em cima, não tem como, então quando chegar um produto novo, armazenar ele, colocar ele em estoque em outro lugar, para usar o velho e não ficar usando o novo e deixando aquele produto velho por baixo, né? Que normalmente acontece, justamente por falta de organização que acontece isso. E falta de comunicação entre o pessoal da compra de insumo e o pessoal da fazenda. Tem que ter muita comunicação, o escritório. Porque, às vezes, o pessoal de compra achou uma ureia barata e resolveu comprar mais, mas não avisou o pessoal da fábrica. Aí chega aquela ureia. Aí eles vão lá e descarregam em cima daquela outra ureia que tinha. Comprou uma quantidade grande, já tinha uma ureia antiga, velha, que vai estragar. Quem tem box acontece muito, né? Tá acabando o milho do box, ou o insumo que tá dentro do box, aí chega o bitrem novo. Aí o cara deixa lá no fundo, ele não raspa, né? Não traz, ou enfim, se planeja para acabar aquele box e aí reabastecer o box com aquele insumo a granel, né? E aí você vai acabar perdendo. Né? Porque você vai usar daqui 1 ano, você já está há 6 meses na fazenda. Aí você vai usar daqui 1 ano, por exemplo. Aí ferrou, aí a chance de você perder é muito grande. Então você tentar esvaziar o box, né? Ou rapa, não sei se vai ter como, enfim. Mas tem de usar o produto que você tem, né? Senão ele vai estragar realmente.
Então, acho que é Então, importante frisar isso, né? É questão de, a gente está falando de compra estratégica, falando um pouquinho disso, você falou de ureia, núcleo e estocagem, né? A gente está falando de compra estratégica de insumos de volume, né? Milho, farelo de soja, aquela de algodão, enfim, farelo de algodão, alguma coisa assim. E núcleo, ureia, sal branco, quanto tempo de estoque você acha que é bacana trabalhar? Porque, teoricamente, ele não varia tanto, né? Ele é mais constante o preço. O que você é fala por para a isso gente que eu disso? falo de planejamento. Eu não gosto de ter um produto que fique mais de 6 meses dentro da fábrica, né? Então, assim, Uhum. só que vai muito do seu planejamento, porque, assim, para eu comprar num preço bom, eu tenho que comprar 15 toneladas, vamos supor, que é uma carga. Aí você tem que saber, 15 toneladas do núcleo da ureia ou de qualquer... Vai durar até quando? Compensa eu comprar as 15 toneladas? Por isso que o planejamento é muito importante. Você ter a quantidade para saber o quanto você pode comprar. De repente, 15 toneladas é pouco. Vai acabar em 15 dias, vamos supor, dependendo do tamanho Uhum. da fazenda, claro. Mas, assim, você comprar o produto para não trabalhar com estoque, só se tiver um preço bom, claro. Apareceu uma promoção, um produto aí, porque a gente ganha na compra de insumos, né? Fazendo a fábrica de Uhum. ração, o nosso ganho maior é na compra de insumo. Então, apareceu um preço bom, uma oferta de alguma empresa, de alguma coisa, você vai ter que comprar uma quantidade maior para justamente, ou fazer parceria com vizinhos, ou alguma coisa Eu nesse acho que sentido. você falou um negócio interessante, né? O pecuarista por si só, ele não tem cooperativa, ele não é unido, ele não é nada. O agricultor, por outro lado, já compra em volume, já negocia preço, já vende junto, compra em conjunto, enfim. Se Exatamente. você tem um vizinho que tem possibilidade de comprar junto, né? Eu acho que, pô, por que não se aliar a ele, né? Eu já falei isso para cliente, vamos comprar com o vizinho, né? A gente comprou, enfim, comprou a carga de milho, barateou o preço. Eu acho que essa Exato. questão de parceria, o pecuarista é pouco unido ainda, né? Então, ele é mais competitivo, na verdade, ele fica competindo com o vizinho, né? Ah, eu vendia tanto, produzia tanto e tal. E ele não se ajuda, né? Comentando, Ele se exatamente. E orgulha se que vendeu a ele R$ 2 a mais. Exato, arroba e esquece do resto, né? Então, se unir, talvez seu vizinho tenha uma estrutura de box, você fala, pô, você tem um box, não tá usando tudo, vamos comprar junto, eu te pago uma mensalidade para deixar o meu milho aí, né? A gente compra em volume, eu e você ganhamos, né? Enfim, talvez essa questão também é interessante de falar, né? Ou, pô, eu não tenho volume para fazer uma fábrica, mas meu vizinho topa fazer uma fábrica em conjunto também, né? Quem sabe, não sei. Estou jogando ideias aqui que às vezes a gente tem que se atentar que a oportunidade às vezes está do nosso lado e a gente não enxerga, né? É e importante quando você frisar isso. tem quantidade, você consegue preço bom. Não Claro. nessa última empresa que eu estava, ela tinha 2 agropecuárias, então assim, a gente juntava as agropecuárias para fazer pedidos, porque aí era um pedido grande, a gente fecha contrato, a gente Uhum. consegue preços muito melhores. Só que Uhum. realmente, você pode tentar parceria, a gente ainda tem uma dificuldade, apesar de eu achar que a gente tem que buscar isso, ainda mais esse tempo de internet. Você tem grupo de WhatsApp, monta o grupo com os vizinhos, tudo, ó, vou comprar milho, sal, vou Uhum. comprar, independente do que for comprar. Tentar fazer Entendi. parceria para fazer uma quantidade grande para conseguir preço melhor, né? Sem dúvida. E Camila, está que quantidade. acabando, nosso tempo está encerrando, Ah, então, chegando ao final aqui da nossa conversa, aliás, a gente poderia ficar conversando 2 horas a mais aí, né? O que você pode deixar tem na verdade, uma dica ou um conselho para o pessoal que está pensando em fazer fábrica, assim, ó, se atente a isso, né? Acho que você está pensando em fazer, quais são os pontos primordiais, assim, pô, fica com essa lição, vai atrás, né? A gente vai estar à é, disposição também, é só mandar mensagem depois. Mas, assim, para as pessoas é. pensarem, assim, refletir, dormir hoje pensando, ó, vou fazer a fábrica, eu tenho que lembrar disso, enfim, o que você pode falar para a gente? Eu falo que o planejamento é fundamental, de não a curto prazo, a longo prazo. Eu quero uma fábrica porque a minha produção vai aumentar tanto, até não sei quantos anos, planejamento, Uhum. para Para possíveis e ampliações, né? conversas e visitas, e conversas com pessoas que têm fábrica, visitar fábricas de rações, saber desses problemas que de repente a gente discutiu parte deles, né? Porque a gente sabe que se a gente sentar para conversar, a gente tem 1 milhão de problemas. Então, visualizar todos esses problemas para tentar minimizar. Mas, para mim, o controle é fundamental. Tem que ter Uhum. controle. E tem que ter todos esses controles, um Para sistema não que ser te ajude amador, a né? fazer.
para não ser amador. Você tem que ter você tem que ter o custo da sua fábrica, o custo da sua ração e saber o quanto que você está ganhando produzindo na sua fazenda o produto. Qual é seu Então, ganho? basicamente o que você está falando para o pessoal se atentar é planejamento a longo prazo, né, possibilidade de ampliação, a questão de controle e ver se realmente, né, com esses números em mãos vale a pena eu terceirizar ou não, né? Porque o que a gente tem praticado em cliente é de 20% a 30% no custo, né, de redução de custo, num proteinado, numa ração, pô. Quem mexe com volume, né, é uma diferença grotesca que realmente aumenta muito a rentabilidade da fazenda. Acho que é isso, Camila. Você tem mais alguma consideração para a gente ir encerrando? Está acabando? Eu acho que conseguimos passar parte do que a gente né, conhece aí. Lógico que a gente vai aprender muito mais ainda, porque a gente está aí nesse meio Sem dúvida. e está sempre aprendendo, mas eu acho que a gente conseguiu parte do que teria para passar a falar para o pessoal aí. Acho que é isso. Só para finalizar aqui, né? Acho que a gente conseguiu sintetizar, né, a ideia da fábrica, não esquecendo que a fábrica ela é uma redução de custo dentro da fazenda, o fornecimento de proteinado, de suplementação, de ração, ele é uma ferramenta na intensificação, não esquecendo das demais coisas, né? Às vezes a gente tem outras coisas atacadas dentro da fazenda antes de pensar numa fábrica, né? Então, às vezes, é questão de situar, fazer um diagnóstico, um raio-x aí, né? Para estar realmente tomando a decisão correta no momento correto. Às vezes não é o melhor nesse momento, mas daqui a um futuro, quando você arrumar a sua casa, estiver tudo bem, partir para isso, que é muito interessante, né?